Queridos irmãos e irmãs, membros da Renovação Carismática Católica, a paz de Jesus. Eu quero agradecer aqui ao Ministério de Fé e Política do Estado de São Paulo, na pessoa do John Fabian, coordenador, pelo convite para trazer até vocês uma reflexão, uma breve reflexão sobre a nossa vocação à santidade na sociedade, expressão máxima e consequência final de uma autêntica vida no Espírito. Permitam-me iniciar essa reflexão com uma citação da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, onde está escrito: procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Eu gosto desse texto por dois motivos. Primeiro, porque ele anexa o tema da paz ao tema da santidade. Tanto a paz quanto a santidade devem ser objetos de busca por parte do batizado. O verbo utilizado aqui é procurai, ou seja, saiam em busca da paz e da santidade. É verdade que tanto a paz quanto a santidade são, antes de tudo, dons de Deus, graças disponibilizadas pelo Espírito Santo. É Deus quem nos dá o seu Espírito, que ao mesmo tempo santifica e nos dá a paz. Por outro lado, o autor sagrado nos torna corresponsáveis nessa relação, porque ele exige de cada um de nós a busca pela paz com todos e a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor. E aqui está o segundo motivo pelo qual eu me surpreendo sempre com esse texto. Sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. A visão beatífica de Deus está aqui condicionada a uma vida de santidade. Por muito tempo eu busquei entender a razão pela qual Deus havia me permitido viver a experiência de batismo no Espírito Santo na Renovação Carismática Católica. Isso já faz quase 37 anos, desde aquela minha primeira experiência de oração. É claro que, desde o início, eu sabia que Deus havia me escolhido para manifestar o seu grandioso amor em minha vida. Jamais eu vou me esquecer daquele domingo de outubro do ano de 1986, quando eu fui batizado no Espírito Santo e vi a minha vida ser transformada. Mas por qual razão Deus teria chegado tão cedo à minha vida com uma experiência tão impactante, derramando tantos carismas e possibilidades de servi-lo? Eu não sei se você já refletiu sobre isso em sua vida, em sua história com Deus, mas eu particularmente não acredito que Deus tenha derramado seu Espírito sobre nossa vida apenas para que vivêssemos uma experiência momentânea e superficial. Não é possível que Deus tenha apenas passado em minha vida para deixar algumas marcas e me fazer sentir bem. Eu também não acredito que Deus tenha me visitado apenas para me recordar que Ele existe e para me dizer que tem um grupo de oração legal onde as pessoas se encontram periodicamente. Ainda que todas essas coisas sejam verdade, em minha busca, eu sempre perguntei a Deus: Senhor, o que queres de mim? E eu confesso que nunca encontrei resposta mais completa do que esta: quero que sejas santo. Sim, irmãos, é isto que está escrito na palavra: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo São Pedro diz: como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. E o autor da carta aos Hebreus, que acabamos de ler, diz: procurai a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ora, nós só podemos buscar a santidade porque o Espírito Santo nos move a isso. Não se trata de uma iniciativa própria, mas de uma resposta à iniciativa de Deus que nos amou e nos deu o seu Espírito. Tendo, portanto, recebido o Espírito Santo, nós somos agora impelidos a uma vida santa, a uma busca de perfeição. Infelizmente, não é pouco o número de pessoas que fica pelo meio do caminho, mesmo depois de terem recebido esta sublime graça que é o batismo no Espírito Santo. Não julgamos ninguém e nem queremos aqui explicar as razões pelas quais
cada um acaba deixando aí de caminhar. Mas é preciso dizer que o exercício dos carismas e a pertença a um ministério não nos trazem garantias de perseverança no caminho. Somente a graça de Deus, especialmente nos sacramentos e numa vida de oração e intimidade com Deus, podem nos manter firmes neste caminho. Acrescentamos a isso essa necessidade do coração humano de contemplar a Deus, essa visão beatífica que somente é possível se correspondermos à nossa vocação à santidade, a única que pode planificar este coração inquieto do homem. Sabe, irmãos, infelizmente, nós temos na igreja uma espécie de dicotomia que dificulta a compreensão a respeito desse chamado à santidade. Existe uma terrível dissociação, uma separação entre a vida no espírito e o compromisso social, entre uma espiritualidade ou um espiritualismo intimista e um ativismo social. De um lado, temos aqueles que se recolhem numa vida interior e fogem dos problemas do mundo. Do outro, aqueles que se lançam para tentar resolver os problemas do mundo, mas se afastam da intimidade com Deus. E tentam, erroneamente, construir um paraíso sobre a terra, perdendo a referência da eternidade. Eu gosto muito de uma definição da doutrina social da Igreja, que diz que os fiéis leigos são chamados a cultivar uma autêntica espiritualidade laical, que os regenere como homens e mulheres novos, imersos no mistério de Deus e inseridos na sociedade, santos e santificadores. Percebem o modelo de vida para o qual somos chamados? Estarmos imersos no mistério de Deus, ou seja, viver uma profunda intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, vivermos uma vida no Espírito que nos faça estar inseridos na sociedade. Entendam isso, irmãos. Inserido na sociedade porque antes está imerso no mistério de Deus. Porque cultiva um amor apaixonado por Deus, consegue então olhar e trabalhar pelos irmãos e suas necessidades temporais. Talvez isso seja uma das melhores formas de compreender a expressão bíblica: procurai a paz com todos. A paz da alma com Deus e a paz social com o próximo. Somente uma alma em paz com Deus é capaz de tornar-se promotora da paz entre as pessoas e entre os povos. Hoje, no meio político, onde eu procuro responder ao meu chamado leigo, eu vejo o quanto há necessidade de promotores da paz. Refiro-me à paz como fruto da verdade e do amor. Não uma paz de faz de conta, de um politicamente correto, onde a mentira acaba por permear as relações superficiais. Essa paz acaba rápido, tão logo uma das partes descubra que está sendo enganada. Eu falo aqui da paz que se fundamenta na verdade e que age no amor. Paz que não faz concessão da verdade. Paz de consciência, fruto de uma certeza da verdade e de um desejo de amar a Deus e ao próximo. Isso mesmo, paz edificada sobre uma sólida consciência que sustenta até o final a verdade, não para acusar os outros, mas para defender a própria alma da condenação eterna. Sobre isso, é oportuno concluir essa reflexão recordando o patrono dos governantes e políticos, São Thomas More, cuja memória é celebrada pela Igreja no dia 22 de junho. Durante o reinado de Henrique VIII na Inglaterra, Thomas More foi eleito pela primeira vez para o parlamento inglês no ano de 1504. Ele teve uma brilhante carreira na política e na administração pública. Esteve em missões diplomáticas, comerciais. Ele foi membro do Conselho da Coroa, foi juiz, presidente do tribunal e chegou a chanceler do reino ali da Inglaterra. Sabe como Thomas More morreu? Morreu martirizado. Ele foi decapitado. E por quê? Porque se recusou a ir contra sua própria consciência. O rei Henrique VIII
queria desfazer o seu legítimo matrimônio com a rainha Catarina de Aragão para unir-se em um novo enlace com uma cortesã chamada Ana Bolena. Houve uma longa controvérsia a respeito disso, envolvendo a igreja e toda a Inglaterra na época. O rei acabou se casando com essa tal de Ana Bolena, contrariando todas as leis da igreja, porque o seu primeiro casamento era válido perante a igreja. O rei usou o parlamento inglês, que se curvou diante disso e acabou publicando o ato de supremacia que o proclamava tanto o rei quanto os seus sucessores como chefes temporais da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Como Thomas More não concordou e seguiu sua própria consciência, acabou sendo preso. Sofreu uma série de pressões psicológicas, mas não cedeu. Ele foi condenado pelo tribunal e, na sequência, decapitado. São Thomas More é chamado de mártir da consciência. O Catecismo da Igreja diz que a consciência é o núcleo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e aonde ressoa a sua voz. Thomas More tinha certeza a respeito da verdade, que disse em uma de suas cartas para sua filha, enquanto ainda estava preso: a claridade da minha consciência fez o meu coração saltar de alegria. Bonito isso. Se é necessário hoje defender a liberdade como um bem comum, um bem para toda a sociedade, muito mais precisamos de pessoas que sejam guiadas por uma boa consciência e que sejam capazes de não se curvar diante das propostas deste mundo. Pedimos, portanto, a São Thomas More que interceda por nós, carismáticos, a fim de que saibamos corresponder a essa graça que nos foi dada neste tempo. Não somente aos que estão, assim como eu, na missão política, mas a todos aqueles que são chamados a servir ao próximo em suas profissões ou missões confiadas por Deus, que São Thomas More interceda por nós. E que a santidade continue nos atraindo e que as coisas deste mundo, tão passageiro, não nos seduza. Que o Espírito Santo, sobretudo, nos ajude a darmos testemunho de Jesus, onde quer que estejamos. É o que eu desejo. Que Deus abençoe a todos.